Olá, alunos, sejam bem-vindos para a última videoaula da disciplina de Ferramentas da Qualidade. Depois de conhecerem inúmeras ferramentas, irei encerrar a ementa da disciplina comentando sobre essa que é considerada uma das principais metodologias aplicadas na área da qualidade, o ciclo PDCA. Considerada uma das primeiras e mais conhecidas metodologias da qualidade, o ciclo PDCA teve suas origens lá na década de 30, com Shewhart. Isso mesmo, aquele que comentamos na videoaula sobre controle estatístico de processo. Os conceitos de Shewhart foram aperfeiçoados e popularizados por Deming lá na década de 1950, período no qual se tornou mundialmente conhecido. Interessante destacar que o ciclo PDCA não se refere a uma ferramenta, mas um método de gestão que pode e deve ser utilizado junto com outras ferramentas da qualidade que vocês já conheceram ao longo da disciplina. São muitas as vantagens de utilização do ciclo PDCA na organização, pois trata-se de um modelo dinâmico e muito intuitivo dada a sua simplicidade, que facilita a implementação no dia a dia das empresas. Em poucas palavras, o ciclo PDCA permite a identificação de causas reais de um problema, o que contribui para a redução de custos e o que pode contribuir para o aumento da produtividade. Essa metodologia é tão importante que a própria ISO 9001 incorpora na norma o ciclo PDCA como sendo a base para a implementação de um sistema de gestão da qualidade. Os seus conceitos se mostraram importantes no escopo do controle da qualidade total, sendo reconhecido como um método capaz de melhorar o gerenciamento de uma atividade e promover a satisfação total dos clientes. Segundo Deming, 85% dos problemas que ocorrem nas empresas são causados pelas gerências, e somente elas podem corrigi-los. Nesse contexto, surge o ciclo PDCA como importante metodologia para uma gestão interativa e com potencial para melhorar os processos e os produtos da empresa de forma contínua. Já dizia Deming, importante guru da qualidade, que a qualidade rica ou pobre de um produto ou serviço não é o resultado provocado pelas pessoas que fazem o produto ou serviço, e sim é o resultado do sistema dentro do qual elas trabalham. Quando uma empresa utiliza uma metodologia que visa sempre a melhoria contínua por meio de etapas de planejamento, execução, monitoramento e ações de melhorias, tende a elevar a qualidade de uma forma geral na organização, pois isso fará parte do DNA da empresa, na busca constante pela excelência. E é justamente nesse contexto que a metodologia PDCA se propõe a ajudar. Então, muita atenção aos conceitos apresentados e solta a vinheta. Segundo a NBR ISO 9001, versão 2015, o ciclo PDCA ele pode ser aplicado para todos os processos e para o sistema de gestão da qualidade como um todo. O ciclo combina ação e aprendizagem, promovendo melhorias contínuas de desempenho. Além disso, a NBR ISO 9001 destaca que o ciclo PDCA habilita uma organização assegurar que seus processos tenham recursos suficientes, sejam gerenciados adequadamente e que as oportunidades para melhoria sejam identificadas e as ações tomadas. Então percebam por esse primeiro conceito que o ciclo PDCA ele tem como papel combinar duas atividades importantíssimas para uma organização. É a atividade de melhoria contínua ou a busca por melhorias contínuas, e a segunda atividade, que é a busca por soluções ou ações capazes de alcançar aquela melhoria contínua desejada. Ainda segundo a ISO 9001, o ciclo PDCA ele vai ser composto por 4 etapas. O Plan, que é a etapa de planejamento, o Do, que é a etapa de fazer, o Check, que é a etapa de monitorar ou de checar os processos, e o Act, que é a etapa de agir corretivamente. Na etapa de planejamento, a empresa deve estabelecer os objetivos do sistema e seus processos,
além dos recursos necessários para entregar resultados de acordo com os requisitos dos clientes e com as políticas da organização. Na etapa de fazer, a empresa deve implementar tudo aquilo que foi planejado na etapa do planejamento. Na terceira etapa, a etapa de checagem ou de monitoramento, a empresa deve monitorar e medir os processos, produtos e serviços resultantes em relação às políticas, os objetivos e requisitos, e sempre reportar os resultados identificados. Por fim, na etapa do ACT, a empresa deve agir corretivamente, buscando sempre executar ações capazes de melhorar o seu desempenho conforme as necessidades identificadas. Em termos de utilização, o ciclo PDCA permite o estabelecimento de metas de melhorias contínuas e a resolução de problemas críticos no ambiente de trabalho, por meio do gerenciamento de rotina. Dentre as principais vantagens de aplicação do ciclo PDCA, podemos citar que é um modelo dinâmico e muito intuitivo, dada a sua simplicidade, permite a identificação de causas reais do problema, contribui para a redução de custos, aumenta a produtividade ao melhorar os processos e possui espírito de melhoria contínua dentro do ambiente de trabalho. Aqui nós temos uma imagem sobre a visão geral e as suas etapas e subetapas de aplicação do ciclo PDCA. Percebam que o ciclo PDCA ele vai estar dividido em 4 grandes etapas: o Plan, Do, Check e o Act. Cada uma dessas etapas possui algumas atividades principais. Na etapa de planejamento, é preciso identificar o problema, analisar o fenômeno que causa o problema, analisar o processo identificando as possíveis causas e elaborar os planos de ação capazes de atingir as metas traçadas. Na etapa Do, é preciso executar os planos de ação que foram planejados lá na etapa do planejamento. Na etapa de checagem ou de controle, deve-se controlar a eficácia dos planos de ação entre aquilo que foi realizado com aquilo que foi planejado, fazendo os ajustes necessários. Por fim, na etapa do ACT, é preciso agir corretivamente quando necessário e estabelecer os padrões caso o resultado seja alcançado. Então, é padronizar tudo aquilo que deu certo e agir corretivamente para o novo processo de melhoria contínua sobre aquilo que não deu certo ou que precisa ser melhorado. Então, vamos detalhar cada uma dessas etapas e atividades nos slides seguintes. Bom, o módulo Plan se refere à etapa de planejamento inicial. Então, aqui é preciso definir o problema, planejar o que será feito, estabelecer metas e definir os métodos que permitirão atingir as metas propostas para a melhoria do processo. Além disso, no módulo Plan, é preciso estabelecer objetivos e processos capazes de atingir os resultados, de acordo com os requisitos dos clientes e de acordo com as políticas da organização. Então, algumas questões que se mostram essenciais durante a aplicação do módulo Plan. Qual é o objetivo da melhoria? Quem será envolvido no processo? Qual será o prazo para a efetivação do plano? Quais serão os recursos a serem gastos? E quais serão os dados a serem coletados para a busca dessa melhoria contínua? Como atividades, temos a identificação do problema, onde deve ser realizada todas as vezes que a empresa se deparar com um resultado ou com algum efeito indesejado de um processo ou de um conjunto de causas a serem investigadas. Para isso, a empresa pode utilizar outras ferramentas da qualidade, conforme já citadas em videoaulas anteriores, como lista de verificação, fluxograma, diagrama de causa e efeito, diagrama de dispersão, dentre outras, que sejam possíveis para a identificação do problema. A segunda atividade se refere à análise do fenômeno ou análise do problema. Então, procede-se uma análise detalhada do problema detectado e suas características, sempre por meio de fatos e dados coletados. Aqui, novamente, outras ferramentas da qualidade podem ser utilizadas para facilitar essa análise do fenômeno, como diagrama de dispersão, diagrama de Pareto,
controle estatístico de processo, enfim, várias ferramentas que podem ser utilizadas para análise do fenômeno investigado. A terceira atividade de planejamento se refere à análise de processo. Aqui buscam-se as causas mais importantes que provocam o problema, através da análise das características mais importantes sobre aquele efeito indesejado em estudo. Novamente, pessoal, várias ferramentas podem ser utilizadas para buscar essas causas mais importantes. Se for algo mais qualitativo, o diagrama de causa e efeito se mostra muito útil. Se for algo já mais quantitativo, pode ser utilizadas histogramas, diagrama de dispersão, dentre outras ferramentas que vão permitir essa análise mais detalhada do processo. Por fim, a quarta atividade de planejamento se refere à elaboração do plano de ação, que é o resultado da etapa de planejamento em que são destacadas as ações que deverão ser tomadas para resolver o problema em estudo. Recomenda-se aqui a utilização de outras ferramentas complementares, como a utilização do brainstorm, conforme citado lá na videoaula de diagrama de causa e efeito, a ferramenta do 5W2H, a elaboração de um cronograma, o planejamento de custos, dentre outras atividades que se mostram necessárias. Uma vez realizado o planejamento, dá-se início à etapa de execução do plano, que consiste no treinamento dos envolvidos, a execução propriamente dita das atividades e a coleta de dados para posterior análise. Essa atividade pode ser subdividida em duas etapas principais: a etapa de treinamento da equipe envolvida e a etapa de execução da ação proposta para cada uma das atividades planejadas. Deve-se fazer uma divulgação do plano a todos os envolvidos, realizar constantemente reuniões participativas e apresentar as tarefas, a razão dessas tarefas e quem será o responsável por cada uma delas. Já na etapa de execução da ação, devem ser realizados os treinamentos necessários, devem ser feitas as verificações periódicas no local onde está sendo aplicado o controle de processo e, por fim, devem ser feitos os registros das ações propostas. Uma vez executado o plano, esse plano deve ser verificado ou deve ser checado constantemente. Então aqui é preciso verificar os resultados, que consiste em monitorar e medir os processos e produtos relativamente às políticas, aos objetivos e aos requisitos de controle, além de reportar os resultados às pessoas envolvidas. Nesta etapa, também é importante avaliar os resultados que se está obtendo, verificando continuamente os trabalhos para analisar se estão sendo executados conforme planejado lá na etapa de planejamento. Além disso, nessa fase, podem ser detectados erros ou falhas, seja de ações que foram previamente planejadas ou outras ações que ainda carecem de melhorias contínuas. Algumas questões que devem ser respondidas durante a etapa de checagem ou de verificação. Qual a eficácia das ações obtidas frente aos objetivos iniciais? Qual o grau de desvio das ações planejadas? Os problemas detectados podem ser superados? As ações foram eficazes o suficiente para se estabelecer um novo padrão para o processo? Então, são questões que devem ser respondidas para maior eficácia de implantação na etapa de checagem ou verificação. Por fim, passa-se para o módulo ACT, etapa responsável em atuar e padronizar. Então aqui devem-se fazer correções de rotas se necessário, tomar ações corretivas ou de melhorias caso tenha sido constatado na fase anterior a necessidade de corrigir ou melhorar processos. Esta etapa consiste em elaborar um novo padrão ou alterar o padrão já existente. Aquilo que funcionou e que melhorou, a empresa deve registrar e padronizar. Já aquilo que ainda carece de alterações, carece de melhorias, então deve tomar ações para melhorar continuamente o desempenho dos processos, sempre em busca da melhoria contínua. Então são duas as principais atividades na etapa de ACT, que é agir corretamente, no qual consiste na realização das ações corretivas, ou seja,
na melhoria dos processos, na correção das falhas encontradas e, por fim, estabelecer padrões, que é o processo de padronização das ações executadas, cuja eficácia foi verificada. É nessa fase que se inicia novamente o ciclo, levando ao processo de melhoria contínua em relação a um estágio anterior. Então, notem que a implantação do ciclo PDCA ele vai ter início, mas ele nunca vai ter fim. Bom, algumas questões que devem ser respondidas ao aplicar a etapa do ECT. O que fazer mediante os resultados evidenciados? Quem deverá executar? Quando, onde e como deve ser executada tal atividade? Por que essa tarefa deve ser executada? E qual o custo estimado para o novo processo? Então, são questões aí que vão nortear a aplicação na etapa do ECT. Como procedimentos finais para a aplicação do ciclo PDCA, temos a necessidade de divulgação ampla dos novos padrões da empresa, fortalecendo assim as ações de melhorias contínuas, a reeducação e o treinamento dos funcionários para atender os novos padrões alcançados. Durante a divulgação, a comunicação precisa ser clara, expondo as razões das mudanças para a melhoria dos processos. Os padrões devem ser acompanhados regularmente para verificar se estão promovendo maior eficiência em relação a padrões anteriores, e novos ciclos PDCA devem ser estimulados constantemente na busca por melhorias contínuas dos processos, dos produtos e dos serviços oferecidos. O ciclo PDCA é uma metodologia muito conhecida dada a sua relevância na área qualidade. Muito provavelmente vocês já estudaram ou estudarão sobre ela em outras disciplinas do curso, mas eu decidi encerrar os assuntos referentes às ferramentas da qualidade com essa abordagem, pois sintetiza bem a importância de desenvolver ações de planejamento, execução, monitoramento e ações de melhorias dentro do ambiente de trabalho, o que acaba sendo o objetivo de aplicação das demais ferramentas apresentadas ao longo da disciplina. Bom, é importante destacar que existem inúmeras outras ferramentas da qualidade não abordadas na disciplina, como a matriz de risco, PMEA, metodologia 6 sigmas, matriz BUT, QFD e tantas outras que seria impossível abordar apenas nessa disciplina. O foco aqui foi apresentar as ferramentas consideradas básicas e mais utilizadas pelas organizações. Provavelmente vocês conhecerão outras ferramentas em outras disciplinas do curso, mas também é importante que não se contentem com os conteúdos apresentados nessa disciplina e pesquisem outras fontes de informação para ampliar ainda mais o kit de ferramentas que terão à disposição quando se depararem com algum problema indesejado no ambiente de trabalho. Como não estarei mais com vocês nas próximas disciplinas do curso, deixo aqui meus agradecimentos pela participação e pelo empenho de todos. Espero que eu tenha atingido as expectativas nas disciplinas que conduzi e que eu tenha contribuído de alguma forma com a formação de todos vocês. Como já dizia o Pernalonga, isso é tudo, pessoal. Então, muito sucesso a todos e até uma próxima oportunidade. Grande abraço e bons estudos.